Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez vamos falar um pouquinho sobre permissões. Como é a permissão no Linux, tá? As permissões no Linux são baseadas em 3 posições importantes. Eu vou abrir o Dolphin aqui para a gente ver isso com mais calma, certo? Uma pasta, eu preciso ter permissões para acesso. Pasta ou arquivo, eu preciso ter permissões de acesso. Na pasta pessoal do usuário, na qual eu estou aqui, ó, pasta pessoal, eu posso fazer o que eu quero. Criar uma nova pasta. Vou pôr aqui, aula Linux. Então a pasta foi criada, certo? Em contrapartida, se eu chegar aqui na minha raiz, eu não consigo criar nada até o botão criar novo estar desativado. Porque isso aqui está bloqueado, tá, pelo administrador por mim, certo? Não existe uma forma de um usuário comum gravar na raiz sem ter a devida permissão, de quem pode fazer essa gravação, tá certo? Eu vou abrir um outro desse aqui, só que com o poder de root. Então vou clicar aqui e vou escrever aqui na procura arquivos. Eu vou fazer assim. Dolphin. Tá aqui, tá ligado? Gerenciador de arquivos. Gerenciador de arquivos, modo root. Vou clicar aqui, ele vai impedir a senha do superusuário para poder ter o acesso. Eu vou colocar a senha do superusuário. E aqui é o superusuário, tá? Esse aqui é o usuário root, certo? Vou clicar aqui na setinha de cima só para a gente observar que ele deixa eu aumentar aqui aqui o tamanho para vocês enxergarem melhor. Veja que o root ele botou uma casinha indicando que é a pasta pessoal dele, tá? Então o root ele pode fazer o que ele quiser aqui, ó. Veja que o criar novo passou a ser habilitado, tá certo? Então eu vou criar aqui, vou chamá-lo de público. Pronto, essa pasta público tá aqui. E aqui eu vou como usuário Alexandre tentar o acesso à minha pasta público. Cadê a pasta público? Ok, eu consigo acessar, porém eu não consigo, continuo sem gravar. Por quê? As permissões não estão habilitadas, tá? Então eu venho aqui na raiz, onde está meu público, clico com o botão direito do mouse e vou para propriedades. Quando eu faço isso, ele me abre as propriedades dele, tá certo? Então aqui ele faz, ó, as permissões. Quem são as permissões que pode ter? Olha, o proprietário pode ver e modificar o conteúdo, o grupo pode ver o conteúdo e outros podem ver o conteúdo. São essas 3 permissões que existem no Linux: o proprietário do arquivo ou a pasta, o grupo ou arquivo do arquivo ou pasta e os outros. Quem são esses outros? São todos que não estiverem no grupo, tá? Quem é o usuário dono? O usuário root. E quem é o grupo? Aqui está como grupo root. Eu vou fazer a troca. Eu vou chegar aqui e vou botar grupo users. Então todo mundo do grupo users poderá ver o conteúdo. Eu vou clicar em OK, certo? E mesmo assim eu não vou conseguir porque não tenho permissão, tá? Por quê? Porque eu disse que o grupo poderia apenas ver o conteúdo. Eu vou dar um clique aqui e vou dizer, olha, pode ver e modificar o conteúdo. Clico em OK. Vou aqui em público novamente e agora o criar novo está habilitado. Por quê? Como eu pertenço ao grupo users, certo? Eu passo a ter permissões nessa pasta, certo? Então eu vou clicar aqui e vou criada pelo usuário Alexandre. Quando eu for clicar aqui no botão direito do mouse e clicar em propriedades, vocês vão ver que nas minhas permissões eu tenho o grupo usuário Alexandre e o grupo users, certo? Só que por enquanto o grupo pode fazer o quê? Só pode ver o conteúdo, tá? Então eu vou clicar aqui e vou dizer que ele também pode modificar o conteúdo. Então eu vou clicar em OK. E aqui eu passei a dar as permissões para fazer com que um usuário numa pasta consiga gravar uma pasta dentro da minha raiz. Veja que está aqui agora, ó, propriedades. Como ele é o root, ele pode trocar o usuário e o grupo, tá? Aqui está, certo, o usuário e o grupo.
o grupo pode modificar e os outros podem só apenas ver o conteúdo. Eu posso ainda diminuir, olha, ele não pode ver nada, então está negado. Clique em OK, certo? E um outro usuário tentar acessar essa pasta, ele não vai conseguir gravar. Vamos lá, vamos pegar que é o usuário Alexandre, certo? Vamos pegar aqui na pasta público. E aqui eu vou criar um arquivo. Deixa eu pegar um arquivo para copiar aqui, tem ou não? Então vamos criar um arquivo aqui. Criar novo arquivo de texto. Vamos botar aqui teste do texto. Só que nesse caso aqui eu vou dar permissão ao meu grupo para poder ler e gravar. Da mesma forma que eu fiz no outro. Botão direito do mouse, propriedades, permissões, posso ler e escrever. E aqui eu clico OK. E aí qualquer um que pertencer a que grupo? Qual é o grupo que pode trabalhar aqui? Vamos lá de novo. Propriedades. O grupo é o grupo users, que é o grupo a qual eu pertenço como primário. Certo? Então, vamos deslogar e vamos nos coligar como outro usuário. Cadê? Deixa eu ver aqui, encerrar a sessão. Eu vou encerrar aqui a minha sessão. Veja que eu vou ter mais de um usuário. Eu vou pegar aqui, cadê a aula usuário? Eu lembro a senha desse aqui. Deixa eu ver se é essa. Eu vou passar isso daqui. Esqueci a senha. Eu esqueci a senha. Deixa eu voltar para Alexandre, que isso aqui eu sei qual é a senha. Eu esqueci a senha, meu povo. Tem que trocar a senha do pessoal. Bom, o que eu quero referenciar aqui é o seguinte: no modo gráfico a gente consegue fazer isso de uma forma bem simplesinha, usando cliques de mouse, botão direito, por aí vai. No modo texto também pode ser feito. Precisa apenas que você saiba quais são os comandos que vão usar no modo texto. E deixa eu fazer, antes de eu fazer lá a mudança das senhas, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu vou entrar aqui em pasta pessoal, certo? Vou clicar aqui na raiz e vou mudar a minha visão para a visão detalhada, onde vai me detalhar todos os itens, as minhas pastas, os meus itens, a data, mas eu vou colocar mais informações aqui. Eu vou colocar outros, permissões, e aí vocês vamos entender como é que são as permissões baseadas em letras, tá? Que é o que é mais usado no mundo do Linux. Aqui no momento gráfico é muito simples. Olha público como é que está. DRWX, RWX, RWX. Eu vou abrir um documento de texto aqui e transferir essas letras para cá e tentar explicar a vocês de uma forma mais simples, de uma forma mais usual, tá? Então o que acontece? Deixa eu só mostrar ela aqui, ó. É aqui no canto que eu estou vendo aqui, certo? O R significa leitura, o W escrita e o X é execução. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que eu tenho a permissão de leitura, eu tenho a permissão de escrita, e dentro dessa pasta ou arquivo ele tem o poder de execução. No padrão, esse poder de execução ele não existe no Linux, tá? Vamos observar aqui dentro de público, vocês vão ver que eu tenho uma outra pasta, mas aqui dentro eu tenho um arquivo. Vamos colocar de novo aqui as permissões, você vai ver que eu só tenho RWR. Ou seja, haverá sempre essa sequência, sempre. RWX, certo? Que representa os primeiros 3 RWX, representa o dono ou o usuário. Depois eu tenho um outro RWX, que representa o grupo. E eu tenho um terceiro RWX, que representa os outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: haverá sempre a posição deles. Aqui eu tenho, por exemplo, traço RW, traço RW, traço R, traço.
Se você for fazer separado de 3 em 3, vamos ignorar o primeiro aqui, que o primeiro faz referência ao tipo do arquivo. Se é arquivo, se é pasta, por aí vai. Os próximos 3 são as classificações do usuário. Isso aqui seria relacionado ao usuário. Veja que eu tenho a posição do R, a posição do W, e onde deveria estar o X está um traço. Esse traço indica não tem a permissão, tá certo? Isso aqui é do usuário. Depois que eu volto para o R, eu volto para a segunda parte, que é RWX, também, só que referência ao grupo. Leitura, gravação, e não tem a permissão de execução. E os outros? R de leitura, não pode gravar e nem executar. Então, nesse arquivo texto aqui, a permissão só está definida para o dono e o grupo. Não está definido para o usuário, outros usuários. Outros usuários que não são o dono do arquivo e nem pertencem ao grupo do dono do arquivo, poderá apenas ler as permissões. Certo? Então, o que acontece? Acontece que um bom trabalho nisso faz com que a maioria dos seus problemas relacionados ao usuário não ter acesso a lugares onde ele não deve ir. Não deve você chegar e dizer, olha, eu não posso dar permissão ao usuário de vendas a enxergar documentos do grupo de gerente. A definição é por aqui, ó, botão direito do mouse, propriedades, permissões, e você vai negar o grupo, negar os outros. Se o cara não pertence ao grupo, ele não consegue acesso, tá? Vamos fazer só um exemplo aqui prático. Vamos chamar aqui o nosso Yash para poder recolocar as senhas, que eu não lembro qual foi a senha que eu coloquei. Então, o pior que eu sei que eu coloquei uma senha fácil até para não esquecer, porque eu sabia que eu esqueci, mas esqueci. Vamos voltar para cá, vamos pegar um desses cidadãos aí, vocês verem essa permissão em execução, ou seja, eu dei permissão apenas para o grupo usuários. Então, eu vou pegar um usuário aqui que ele não pertença ao grupo users, certo? Eu vou trocar a senha dele, porque eu não lembro qual é a senha. E daí a gente vai dar logoff, depois dar login e vamos entrar nesse usuário. Por exemplo, informática só tem grupo TIC, aula usuários, vendedores, aula Linux, gerência vendedores. Qualquer um desses aqui eu posso colocar. Vou colocar uma senha aqui no stack, porque eu não lembro qual foi a senha. Troquei a senha do usuário, ele está reclamando, então vamos deixar assim mesmo. Troquei a senha do usuário, vou fechar aqui, vou encerrar a sessão e vou me conectar com aquele usuário e ver que eu não consigo acesso a essa pasta aqui criada pelo usuário, tá? Vamos lá, ok, vamos usar aqui o usuário Systec, cadê ele? Systec. Ah, que massa, eu desfiz o que eu fiz. Ah, vamos de volta. Eu não confirmei. Relaxa, gente, às vezes acontece isso. Ele reclamou dizendo que ia estar perdido as notificações e eu acabei confirmando. Perdão mesmo. Eu estou voltando aqui. A gente voltar para o Yast e fazer a troca aqui. Vou botar aqui o usuário que já vai em cima. Usuários. Systec, cadê? Não tem, então vou pegar do Yash mesmo. Ah, caramba, entrei no errado. Não é aqui não. Está de baixo.
Vamos lá, aguardando aqui o aplicativo abrir, que eu acabei cometendo um erro, eu esqueci de gravar a senha. Eu troquei a senha, mas eu não gravei. A gravação da senha era clicar em OK, lá a configuração do grupo do usuário, e fazer com que isso fosse confirmado pelo sistema, tá? Infelizmente eu não fiz isso. Eu sou uma anta. Stack de novo. Passei a senha. Eu tenho que clicar aqui para ele gravar as informações. E eu não fiz isso. Por eu não fazer isso, eu tive que voltar aqui e passar a senha certa dessa vez. Então vamos embora. Vamos pegar o usuário de novo. Stack. Agora foi. Agora foi. Pronto, estou abrindo aqui a área pessoal do usuário Stack, que já vimos que não pertence ao grupo users, tá certo? E vamos habilitar o nosso gerenciador de arquivos e vamos lá na pasta público. Vamos aqui na raiz, pasta público. Aqui eu consigo, veja que eu não consigo entrar aqui, ó, tá com um cadeadozinho, ó. Certo? E nem posso criar, porque eu também não sou do grupo users. Vou tentar entrar aqui, ele vai botar: não foi possível entrar na pasta pública criada pelo usuário Alexandre. Morreu, você não entra. Certo? É assim que funcionam as permissões, tá? Essa é chamada permissão de nível 1. Tentei deixar ela bem simples para vocês entenderem. O ambiente gráfico ajuda bastante a fazer isso, tá certo? Mas caso alguém queira saber como é que é os comandos do ambiente texto, tá? Eu vou te passar aqui no... Certo? São os comandos chmod para fazer a mudança das pastas, mudança de permissões, tá certo? E chown para mudar dono ou grupo de um arquivo ou pasta. Aqui seria as permissões para o usuário, rw, igual a rw, outros igual a leitura. Também para arquivo, pasta. Seriam os comandos em modo texto, no modo texto. Mas eu posso fazer tudo isso no modo gráfico, tá? Então, como objetivo desse treinamento que vocês estão vendo aí é baseado em gráfico, a gente vai raramente no modo texto, só se realmente for necessário ou que o gráfico não faça. Ah, mas tem coisa que o gráfico não faz? Tem. Há coisas que o gráfico não consegue fazer, certo? Embora que o SUSE ele é 99,9%, você consegue fazer tudo isso pelo IAST ou pelo ambiente gráfico. Há uma coisa ou outra que ele não faz, eu vou ter que recorrer ao modo texto. Quando chegar nisso, eu falo para vocês: olha, realmente não dá para fazer aqui no modo gráfico, porque ele não tem essa opção. Mas permissões são isso, é você dizer o que é que ele pode fazer. Olha, o usuário Alexandre do grupo users, ele consegue gravar dentro daquela pasta. O usuário Antônio, mas pertence ao grupo users, ele consegue fazer com que foi determinado pelo usuário, tá certo? É isso por aqui, gente. Mais um vídeo chegando ao fim, tá? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Deixa aquele like, deixa o gostei aí, que ajuda muito o canal. Não gostou? Deixa também dizendo que não gostei. Não sou o dono da verdade, não sou perfeito. É o começo de uma história que eu estou vendo aqui com vocês, tá certo? Se eu estiver cometendo algum erro, comenta aí que eu posso dizer a vocês: se eu errei, eu vou me corrigir, tá certo? Se eu errei alguma coisa nos vídeos, fala, me dá um feedback, me ajuda que eu te ajudo, tá? Uma outra coisa, só para a gente encerrar aqui, uma coisa, eu recebi, tem algumas pessoas que me conhecem na vida real, tá? Eu tenho uma honra de tê-los como conhecidos e amigos na vida real. E teve um que recentemente falou comigo, recentemente mesmo, falou comigo no dia 10, esse vídeo está saindo no dia 11, também conhecido como ontem. Que ele estava fazendo isso no modo texto. Ele fez: caramba, como o modo gráfico ele é muito mais fácil, como o SUSE é muito mais fácil. Disse: pois é, as dificuldades de administrar um servidor já é grotesca, já é grande. Então eu preciso com que as ferramentas me ajudem a melhorar o meu desempenho, a melhorar a minha administração.
E nisso Suzy faz muito bem. Obrigado a todos, mais uma vez. Coloca nas tuas redes sociais, pede para se inscrever se você não for inscrito, certo? Comenta se for necessário, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!